Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Esther Gomes e hoje eu quero falar com você sobre o que é ser esposa de pastor. Olha, no fundo você vai ouvir uma chuvinha, tá? Porque aqui o céu está quase caindo. Mas antes de começar, eu quero que você deixe o seu comentário. Você é esposa de pastor? E para você, o que é ser esposa de pastor? Bom, eu casei com um homem que não tinha intenção nenhuma de ser pastor. Mas um belo dia, 2 anos de casado, ele chega para mim e fala: Amor, eu quero fazer teologia para conhecer um pouco mais da Bíblia. Meu Deus, o meu sinal vermelho acendeu na hora. E eu pensei: será? Mas, ok. Dei a força e ele foi fazer o curso de teologia dele. 2 anos mais tarde, ele chega para mim dizendo: Esther, o campo precisa de ceifeiros e eu queria muito ser pastor. O que você acha? Gente, eu sou filha de pastor e eu sei o quanto é difícil viver na família pastoral. E não era isso que eu tinha idealizado para mim. Mas eu não posso lutar contra Deus. Então eu fiz um trato com Deus. Dobrei o meu joelho no quarto, orando em lágrimas, eu falei: Deus, o Senhor sabia que eu não queria isso. O Senhor sabe o quanto que a gente sofre por ser família pastoral. Então, eu queria muito que o Senhor fizesse algo por mim. Das duas, uma. Se não for da tua vontade que ele seja pastor, que ele desista totalmente dessa ideia. Ou, se for da tua vontade, que o Senhor coloque amor no meu coração por essa obra. Levantei dali e disse para ele que concordava. Ele deu entrada nos papéis e começou a pastorear. A partir do momento que ele começou a pastorear, veio uma confusão na minha mente. Eu não sabia ao certo o que era ser esposa de pastor. E muita gente falava sobre isso. E quando eles diziam, a maioria dava ideias que para mim não entravam. Uns diziam, ser esposa de pastor tem que ser a vitrine da igreja. Ser esposa de pastor tem que saber pregar, cantar e tem que... Sim, por um período eu tentei realmente ser aquela esposa de pastor que as pessoas diziam que eu tinha que ser. Mas chegou um ponto da minha vida que eu falei: não, eu acho que não é bem isso. Comecei a ler livros que falavam sobre essa temática e os livros não conseguiram me ajudar. Então eu participei de alguns eventos que eram feitos especialmente para falar do tema esposa de pastor. Nesses eventos, eu ouvi muita coisa que para mim não se aproveitou. Por exemplo, ser esposa de pastor é ter um anel caro, é ter o cabelo assim, é ter o guarda-roupa. Nada disso para mim tinha sentido. E aí, 10 anos depois dessa busca, desse entendimento, eu cheguei em casa e conversei com meu esposo e ele viu que eu estava bem triste. E ele falou: Estel, o que está acontecendo? Eu falei: amor, eu quero saber o que é ser esposa de pastor. Para mim, nada do que me dizem ou nada do que eu leio faz sentido. E ele olhou para mim com um olhar de amor e falou assim: Esther, ser esposa de pastor é ser uma serva de Deus, é ser uma mulher cristã. Gente, quando ele falou aquilo, eu não acreditei. Eu falei: como é que estava tão perto e eu estava buscando tão longe? Parece que a minha mente se abriu de uma vez. E aí eu pensei: mas se ser esposa de pastor é ser uma mulher cristã, eu preciso entender então o que é ser uma mulher cristã. Fui para a Bíblia e comecei a estudar sobre tudo que a Bíblia diz sobre ser uma mulher que seja serva de Deus. Um dos fatos que me chamou muita atenção foi o relacionamento de Jesus, Marta e Maria. Veja que as duas estavam aos pés de Jesus e tinham intenção de lhe dar atenção. Marta trabalhava o tempo todo. Eu tenho certeza que ela não tinha um mau sentido naquilo que ela fazia. Marta estava tentando proporcionar para Jesus uma boa estada. Provavelmente ela devia estar fazendo bolos, arrumando a casa, deixando tudo cheiroso para ter sempre bem recebido aquela figura tão ilustre que era Jesus. Maria, por sua vez, sentava aos pés dele e abria o coração para ouvir tudo o que ele tinha a dizer. Marta, claro, ficou chateada e chamou a atenção de Maria. Mas Jesus chama a atenção de Marta dizendo: Marta, Marta, por que tu estás afadigada? Maria, sim, escolheu a melhor parte. Gente, essa passagem, para mim, numa determinada época, não fazia muito sentido. Porque Jesus chamou a atenção de alguém que realmente estava trabalhando para ele. E isso começou a fazer sentido quando meu esposo disse que ser esposa de pastor é ser serva de Deus. Por quê? Porque ser esposa de pastor é ser serva de Deus e ser serva de Deus é estar aos pés dele, aos pés do seu Senhor.
é querer agradar a Deus com tudo que você faz, é querer ouvir a voz dele. E Maria estava fazendo exatamente isso. Ela estava absorvendo dele o melhor. A qualquer momento, Jesus levantaria dali e seguiria a sua peregrinação. Maria não teria ele tão perto outra vez. Então, Maria decidiu dedicar aquele tempo como sendo o melhor tempo aos pés dele. E é isso que Deus espera que nós, esposa de pastor, façamos. Mais uma coisa eu entendi. Ser esposa de pastor é usar os dons que Deus te deu. Gente, se você tirar a palavra esposa de pastor, você vai conseguir entender que eu estou falando de ser uma mulher de Deus. Tanto sendo esposa de pastor ou não, você, que é uma mulher de Deus, precisa usar os seus dons em benefícios da obra de Deus. Então, um belo dia me ocorreu: ser uma mulher de Deus é usar os meus dons naquilo que Deus me deu. Comecei a pensar quem eu era. Eu sou pedagoga, também coordenadora, e sei muito bem trabalhar dando aulas. Gosto muito de coordenar aulas, gosto de organizar as coisas, planejar, pensar lá na frente, e eu percebi que isso era uma ferramenta excelente para trabalhar dentro da igreja. Comecei então a estruturar a escola bíblica dominical, a ajudar as pessoas a darem aula. Comecei a instigar na igreja o amor por aprender e o amor por ensinar. Outra coisa que eu fiz foi trabalhar diretamente com as mulheres. Eu amava ensinar e elas amavam aprender. Então, eu fui juntando o útil ao agradável. Eu já canto desde 3 anos de idade, então eu soltava minha voz no louvor, e isso era normal. Eu percebia que toda vez que eu fazia louvor, era como se eu estivesse no céu, porque eu fazia exatamente aquilo que eu amava. Então, eu comecei a entender que ser esposa de pastor é fazer aquilo que você ama por amar o seu mestre. Cristo era exatamente isso que Maria estava fazendo ali. Por isso chamou tanta atenção de Jesus, porque ela fazia com prazer. Já Marta estava cansada. Ela também fazia por prazer, mas ela estava cansada, fadigada e parecia que era uma obrigação. Não. Por mais que você esteja trabalhando na obra, por mais que você esteja ajudando o seu marido, não é assim que Jesus quer que você sirva. Eu também entendi que ser esposa de pastor é fazer o que eu amo, é ser serva de Deus e fazer tudo para a glória dele. Nada do que eu fazia teria sentido se as pessoas me elogiassem somente por elogiar. Não, eu realmente ficava feliz quando as pessoas demonstravam satisfação por aquilo que tinham aprendido. Eu trabalhei com o Ministério de Mulheres por 7 anos e nesse Ministério de Mulheres eu consegui ver a mudança de atitude dessas mulheres à medida que elas iam aprendendo os conteúdos que eram ministrados. Os maridos davam testemunho de suas mulheres dizendo: nossa, depois que vocês começaram com o ministério, ela melhorou bastante. Os filhos davam testemunho de suas mães, como elas tinham mudado como mulheres. E isso sim, para mim, era um elogio. Quando a gente faz algo para a igreja, quando a gente faz algo para Deus, a gente jamais deve esperar elogio das pessoas, porque tudo que a gente faz é em detrimento do nosso Senhor. Nós somos servos. Servos não levam glória. Sim, o Senhor leva glória. Então, quando eu comecei a entender o que era ser esposa de pastor e que esposa de pastor era ser serva de Deus, eu comecei a focar tudo que eu fazia na igreja para a glória dele. Eu não me importo se não tiver elogio, contanto que eu veja frutos surgindo na plateia que me ouve. Mais uma coisa que eu aprendi é que não há distinção entre a esposa de pastor e as outras mulheres. Não, Deus espera que todas, esposa de pastor e membros comuns, sejam mulheres de Deus. Eu nem gosto de usar a expressão membro comum, porque eu me sinto um membro comum. A minha diferença entre outras mulheres é que eu sou a esposa do pastor. Só isso. Então, quando Deus olha para a igreja, ele não vê uma esposa de pastor em destaque e uma mulher sentada no banco. Não. Deus, ele realmente quer que todas nós sejamos como Maria e tenhamos prazer em estar aos seus pés. Tenhamos prazer em oferecer para ele os dons que ele nos deu. Então, quando você pensar em o que é ser esposa de pastor, pense nisso. É ser uma mulher que ama aquilo que faz e faz para quem ela realmente ama, que é Cristo. Bom, e a última coisa que eu não posso deixar de falar aqui é que ser esposa de pastor é ser discreta.
As pessoas tendem a confiar mais nas esposas de pastores para conversar seus problemas pessoais. E quando eu falo as pessoas, eu quero dizer as mulheres. Sempre que alguém chegar para conversar algo pessoal com você, sendo homem, direciona para o seu marido. Mas sendo mulher, abraça. Se você não souber o que dizer, só escute. Uma vez eu ouvi de uma pessoa que, olha, muito obrigado por ter conversado comigo. Eu não tinha conversado, eu só tinha ouvido. Um ouvido, às vezes, é um ótimo conselheiro. Se você sabe o que dizer, escute com atenção, ore por aquela pessoa e aconselhe aquela pessoa da maneira que você sabe e de uma maneira bíblica. Então, ser esposa de pastor é ser discreta e guardar segredo, porque você vai ter acesso a muitas informações. As pessoas confiam em você para isso. Então, ser esposa de pastor também é ser discreta. E muitas vezes você vai apenas orar por aquela mulher, dispensá-la e depois aquilo vai ficar voltando no seu coração. E essa é uma ótima oportunidade de você estar oferecendo a Deus, mais uma vez em oração, o problema daquela mulher. Mas esse problema tem que morrer em você. Uma coisa que eu sempre escuto: o pastor deve ter lhe contado. Não, isso eu aprendi em casa. O que contam para ele, fica para ele. O que contam para mim, fica para mim. E a gente apresenta a Deus. Ser esposa de pastor é ser uma mulher de Deus. Gente, eu espero que eu tenha ajudado vocês. Eu vou ser sincera, eu gostaria muito de ter visto esse vídeo quando eu procurava saber o que era ser esposa de pastor. Eu espero ter ajudado você. Eu espero que esse conteúdo tenha feito sentido para você. E se você gostou do que você ouviu e se isso fez sentido para você, se inscreve no meu canal, aperta o joinha, deixa o seu comentário aqui embaixo, chama suas amigas e assina, se inscreve, fica comigo, aperta a notificação porque toda semana tem muitos vídeos chegando por aqui.